DNA revelado das emoções. Capítulo 1. Decodificando as emoções. Antes de compreender e aplicar o poder do método de blindagem da frequência vibracional 1000 Hz ou qualquer outra prática, aumentar o nível de energia emocional, você deve conhecer um pouco sobre as emoções humanas e saber como elas funcionam dentro da mente e do sistema fisiológico, o seu corpo. Esta parte é essencial para dar a base teórica, científica e prática para todo o restante do livro, pois, ao compreender as emoções e tomar consciência sobre sua influência decisiva em cada momento, situação ou decisão que se apresentar na vida, você assume o controle da própria existência e passa a criar os melhores acontecimentos. Assim, você deixará de ser refém de comportamentos, sentimentos e sensações antagônicas e encontrará o verdadeiro estado de coerência harmônica dentro de si, algo que começa com os estados emocionais, envolve o cérebro com a bioquímica do bem, do amor e da alegria, e atinge a vibração nuclear do DNA, das células, das moléculas e de cada neuroassociação ativada no cérebro. Apoio científico. O que vou apresentar para você tem significado ainda mais profundo, porque envolve o estudo das emoções a partir da ótica da física quântica, das neurociências, da neurogênese, da epigenética e da holococriação da realidade. Com apoio da ciência mental, do estudo das frequências emocionais e do poder de reprogramação vibracional. Seguramente, você tem acesso a um conhecimento avançado sobre as emoções humanas e sobre como podem aplicar todo o processo de cocriação da realidade. Você é o observador da realidade e pode colapsar qualquer realidade, desde que use a emoção certa para gerar a vibração necessária à sua volta, a partir do seu campo quântico, e pode entrar em fase com a onda frequencial do universo. Metamorfose emocional. Se você não me conhece ou ainda não sabe os detalhes sobre a minha história, passei por uma morte em vida, pela fome, caos financeiro, depressão e carência emocional, antes de realizar meus sonhos e de me tornar uma mulher de sucesso, autora best-seller, rica e conhecida em todo o Brasil. Cheguei a acumular uma dívida de quase R$1 milhão e a quase perder meu filho por uma doença degenerativa de restrição celular. Nos livros DNA Milionário e DNA da Cocriação, relato todas essas histórias. Até codificar o estudo completo das emoções humanas aplicada ao processo de cocriação, passei por uma profunda transformação na vida. Precisei compreender e aceitar o que comandava as minhas ações e fazia que eu tivesse tantos fracassos, pois esses eventos destrutivos mantinham minha vida estagnada, apesar de todo o esforço e dedicação. Também busquei saber qual era o motivo de tantos problemas
que me acompanhavam. Verdadeiramente queria entender e descobrir como eu tinha acabado com minha vida. Estava decidida a fazer o que acontecia com meus pensamentos, sentimentos e ações para atrair tanta desgraça. Queria descobrir se era possível mudar e alterar tudo aquilo, ou se nada do que eu fizesse mudaria aquele destino. Eu questionava Deus, o universo e a mim mesma todos os dias, mas ninguém tinha resposta para as minhas perguntas. Eu precisava achar a chave, o segredo escondido dentro de mim e do mundo, que me mantinha naquela situação de tanta dor, sofrimento e tristeza. Estava doente, separada, falida e sozinha. Estava morta, mas viva, presa em uma vida sem sentido. Uma falência financeira, uma depressão suicida, um fracasso generalizado. Eu queria descobrir a verdade sobre a vida, sobre a realidade e até sobre a doença do meu filho Arthur. Na época, com 4 anos, achava injusto. Me via como vítima de tudo aquilo, a coitadinha, prejudicada por pessoas do mal. Eu me questionava: como Deus não tem pena de mim? Você se identifica com essas súplicas? Eu queria respostas de Deus e do mundo. Quem eu era? Por que nasci? Por que sofria tanto? Por que tudo dava errado? Eu poderia mudar tudo isso? Ou não importava o quanto eu me esforçasse? Estaria fadada àquela realidade desde o ventre da minha mãe? A sorte brilhava apenas para alguns escolhidos? Eu me negava a acreditar nisso, pois o Deus em que eu acredito é amor e benevolência. Precisava existir algo que eu não estava autorizada a saber ainda. Algoritmos da holococriação da realidade. Por meio dos meus estudos sobre a mente humana e a consciência fundamentados pela física quântica, neurociência e terapia emocional, descobri o enredo de todos os meus problemas e percalços até aquele momento e entendi quais eram os dilemas e os contratempos que acarretavam tantas dificuldades. Quando cheguei ao estudo das emoções, do poder do coração, do estado de coerência harmônica da frequência vibracional e a todas as pesquisas paralelas em diferentes áreas da ciência e da espiritualidade, percebi que tudo apontava para a mesma causa nuclear do processo em que eu estava envolvida internamente. Tudo que eu cocriava em minha vida era criado internamente. Mas até aí tudo bem, pois eu achava que era a rainha do pensamento positivo. Então, tudo que eu devia cocriar e manifestar seriam coisas maravilhosas e prósperas, como felicidade, saúde e riqueza. Porém, nem de longe esse era o roteiro da minha vida. Foi então que decodifiquei um dos 365 algoritmos da holococriação da realidade. Por sinal, assunto do meu próximo livro. O primeiro algoritmo da cocriação.
diz que o pensamento não tem força de materialização, e sim o sentimento por meio das emoções de alta vibração em movimento. Ou seja, emoção é igual a sentimento em ação, algo que eu chamo também de hemocentização Hertz, fórmula que integra as fases do método de blindagem emocional 1000 Hz, que apresentarei minuciosamente no capítulo 5. Ao final deste capítulo, vou revelar resumidamente outros 20 dos 365 algoritmos da holococriação. Em um capítulo específico, falaremos sobre o poder da coerência harmônica para aumentar sua frequência e cocriar a realidade. Vou ensinar o que aprendi em minhas formações no Instituto HeartMath, Instituto da Matemática do Coração, e em tradução livre da Califórnia, Estados Unidos, que foi o motivador principal deste livro. De fato, entendi que meu coração carregava a informação de tudo o que estava sendo materializado, ou seja, o meu estado emocional era responsável pela minha vida, por todos os meus problemas e pelas situações complicadas. Não o meu pensamento, como eu havia aprendido e lido em muitos livros. Isso fazia total sentido. Entendi que nossos pensamentos são elétricos e nossos sentimentos magnéticos. Logo, é a ação que cria a forma dos eletromagnetismos responsáveis pelas cocriações materializadas, tanto as boas quanto as ruins. Foi quando compreendi que aquela Elaine de antes carregava internamente no seu inconsciente sentimentos de culpa, vingança, vitimização, revolta, indignação, ódio, crenças limitantes e sabotadores do seu próprio sucesso. Todas essas emoções geravam uma energia de baixa frequência em torno de mim, no meu campo quântico, na minha mente, no campo eletromagnético do meu coração e em cada pensamento ou sentimento que eu emanava ao universo, mas não sabia disso. Todos os dias eu acordava e falava a mim mesmo: eu sou rica. E pensava em dinheiro. Porém, nas 23 horas e 45 minutos restantes, eu estava vibrando e sentindo escassez, culpa, depressão, ódio, tristeza, falta, vingança, angústia, preocupação, pobreza. Bingo! Aprendi sozinha tudo aquilo. Ninguém nunca me ensinou, até porque não estava registrado ainda em nenhum livro do mundo. Eu precisava alinhar meus sonhos e intenções positivas daquela meditação do início do dia e com pensamentos, sentimentos e comportamentos coerentes, congruentes e alinhados no decorrer do meu dia. Eu entendi que o pensamento sozinho não faz nada, mas é responsável por tudo. Bingo! Entendi que o alinhamento vibracional era a chave de tudo. Eu estava verdadeiramente disposta a dominar minhas emoções e a conquistar a vida dos meus sonhos. E fui compreendendo que eu era a única responsável pela minha vida, que cheguei ao segundo algoritmo da holococriação. Eu sou responsável pela minha vida. Bingo! Entendi que existem duas posições que ocupamos no mundo. Ou você é uma vítima, ou você é um holococriador. Como vítimas vibram escassez e holococriadores vibram abundância e têm o poder de cocriar seu futuro. Decidi deixar de ser vítima
e me tornar 100% responsável pela minha vida. Ao me tornar 100% responsável, tanto na minha vida pessoal quanto na profissional, e apesar de saber que dentro de mim ainda existia muito lixo emocional para limpar, remover e ressignificar, eu passei a me sentir dona da minha vida e ninguém poderia me segurar. Sai da frente que agora eu vou passar. Nossos pensamentos são elétricos e nossos sentimentos magnéticos. Logo, é a ação que cria a forma dos eletromagnetismos responsáveis pelas cocriações materializadas, tanto as boas quanto as ruins. Catástrofe energética. Acredito que, como aconteceu comigo, para você o resultado também deve ser dolorido e decepcionante. Certamente você já passou por momentos assim, quando parece que não importa o que faça, a realidade não muda. Comigo era assim, mas a verdade é que eu não sabia fazer do jeito certo. Tudo era difícil e catastrófico, porque minha energia vibrava em uma escala muito baixa, e isso só produzia efeitos adversos, problemas financeiros e profissionais, desarmonia afetiva nos relacionamentos e falta de amor próprio. Com uma vibração baixa e com a frequência negativa, as cocriações são destrutivas. No caso do meu filho Arthur, sua doença também começava em mim, porque foi a partir da rejeição que ele sentiu no momento da gestação que desenvolveu uma espécie de mecanismo emocional e biológico de autodefesa. Lógico que era essa história que eu contava a mim mesma todos os dias, pois precisava alimentar a culpa que sentia. E quem vive na emoção da culpa sente o quê? Qual vibração emite para o universo? Destruição. Sim, a falta de consciência é a destruição. Por isso precisava destruir tudo: meu emprego, minha empresa, meus relacionamentos, minha vida. Porque tanto mais destruída eu tivesse, mais merecedora daquela realidade eu me sentiria. A culpa mata, destrói e adoece, mas não a enxergamos. Ela é invisível, mas perceptível. Naquela época, eu precisava me destruir. Então, desenvolvi um processo de autoagressão e mutilação. Quanto mais eu me machucava, melhor. Afinal, eu sentia que merecia aquela dor, pois achava que era culpada por tudo. A culpa leva direto à escassez, falência, pobreza, doença e separação. Ela o mantém como merecedor de uma vida triste. Eu acreditava que era culpada pela doença do meu filho, embora no fundo achasse injusto tudo que estava passando. Lembra? Onde está Deus? Por isso mesmo. Estou pagando pelo quê? Por achar que era culpa? Entrei em depressão suicida e meu filho piorou. Elaine Ourives.